Oiê! Sejam todos muito bem-vindos. Se você vai entrar aqui e assistir essa live em outro momento, quero dizer que estou muito feliz de você estar aqui. E essa live é para você, enfermeira, que sente que merece mais reconhecimento, mais autonomia no seu cuidado, que você merece mais reconhecimento, que você merece sim ter mais ganhos na enfermagem. Meu nome é Elisângela Caminha, eu estou enfermeira. Há 8 anos eu empreendo com tratamento de feridas e hoje eu estou aqui para receber a minha amiga Emilene Ramos. Muito bem-vinda, Emilene. Que bom ter você aqui. Obrigada. Obrigada, obrigada por aceitar o convite. Se apresenta para nós, Emilene. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora que eu tô aqui com você. Eu sou enfermeira Emilene, tenho 41 anos, sou mãe, sou casada, tenho vários pets. Sou enfermeira desde dezembro de 2021. Sou empreendedora, tenho pós-graduação em dermatologia, em segurança do trabalho, em UTI e dor, né? Tratamento de dores. Legal, Emilene. Olha só, a intenção aqui é a gente conversar mesmo com os profissionais da enfermagem, né? Levar para eles o quanto a enfermagem ela pode voar. E nós aqui, como enfermeiras, somos prova viva disso, né, Emilene? Que dá sim para ser enfermeira, para ter o seu próprio negócio e começar a empreender mesmo do zero. E eu quero começar essa live de hoje desmistificando quando se fala de empreender mesmo do zero. Porque há um tempo atrás eu imaginava assim, eu quero começar algo do zero. E quando a gente chega para empreender na enfermagem, não é mais do zero. Porque hoje você tem a sua graduação, né? Com, porém, somente com a faculdade, com o seu conselho, você pode empreender na área da enfermagem. Então, eu quero desmistificar aqui que não precisa de muito para você começar a empreender na enfermagem. O principal de tudo você já tem, que é o seu conhecimento acerca do cuidar que a faculdade nos ensina. Infelizmente, as faculdades, né, hoje já está mudando muito esse cenário, mas até na minha época, eu também já passei dos 40, né, Milene, assim como é Milene, a nossa faculdade não nos falavam sobre empreendedorismo, que nós poderíamos ter o nosso próprio negócio, empreender na área da enfermagem. E nós fomos treinadas naquele modelo tradicional, onde a enfermeira foi treinada para atuar em concurso público ou CLT. Nós fomos treinadas para sermos funcionárias. Com você também foi assim, Milene? Fala um pouquinho da tua experiência quanto a isso. Quando a gente sai da faculdade, a gente imagina, por falta de conhecimento mesmo, né, que a gente precisa ir para um hospital, né? E geralmente os hospitais já estão com a sua escala já preenchida, né? A escala já está ali, estão brigando por escala, né? E aí a gente imagina que a enfermagem se reduz a hospital e a posto de saúde, que não é isso, né? E Uhum. quando eu me formei em 2021, eu fiquei um ano parada tentando, né, currículo. Na época eu não tinha pós-graduação, então é um ponto que Uhum. pesa também. A falta de experiência, né? E os hospitais, eles querem pessoas que tenham experiência, né? Então a gente que se forma, quando a gente se forma, a gente sai cru. A gente sai da faculdade com a sensação de que a gente não sabe de nada, né? É verdade. Também me senti assim. E aí, quando a gente para analisar, que a gente senta na frente de um computador e vai procurar quais as áreas que a enfermagem tem, além de hospital e posto de saúde,
A gente fica assim, meu Deus, tem tudo isso pra gente fazer? Tem muito. Verdade. É verdade. Eu não sei para ti se foi diferente, mas olha só, quando eu terminei minha faculdade, isso há 10 anos atrás, né, bem aí, é, eu lembro que eu fui, peguei meu currículo, né, e fui buscar emprego. Só que quando eu fiz a primeira entrevista, a primeira pergunta que me fizeram, qual é a tua especialidade? E eu, caraca, gente, eu acabei de terminar a faculdade. Eu não sei para você que vai entrar aqui ou está assistindo essa live em algum momento. Talvez para você foi fácil você custear a sua faculdade, né? Mas na minha realidade, não. Né? Eu paguei minha faculdade com muito sacrifício, não foi algo muito fácil. E aí eu termino a faculdade e eu descubro que não vale muito se você não tiver especialidade. Né? Eu falo, caraca, eu acabei de terminar a faculdade e não é suficiente ainda. E eu lembro que, Milene, que nessa época eu fui um pouco louca. Eu sempre dei alguns passos meio louco mesmo. E eu falei assim, olha, eu já iniciei saúde pública, porque nesse tempo era para assumir um setor que era de estratégia da família, mas era particular. E aí eu falei, eu estou cursando pós-graduação em saúde pública. Ah, legal, enfermeira, muito bom. Quando eu saí de lá, eu corri na pós e já me inscrevi na pós-graduação de saúde pública. Eu não fiquei com emprego, não fiquei, mas eu comecei a especialidade. E aí eu pensava, bom, se eu fizer essa especialidade, vai valer ponto quando eu for fazer o concurso público. E aí, esperando anos e anos sair concurso público, e não vinha. E aí eu falei, eu preciso fazer mais uma especialidade, porque quando sair o concurso público, eu já tenho mais uma especialidade e contar ponto, porque a concorrência estava só aumentando. E aí eu fui lá, fiz uma outra especialidade, em oncologia. E aí eu li esperando, né? Falei, tá, esse negócio tá errado, né? E o que eu tiro hoje de, de conhecimento acerca de tudo isso é que nós, enfermeiras, nunca achamos que estamos preparadas o suficiente. A gente sempre acha que precisa de pós e mais pós-graduações para começar a atuar na nossa área, que nos dedicamos tanto para atuar. E quando eu vejo hoje profissionais da enfermagem totalmente bloqueados, sem conseguir dar o primeiro passo, achando que precisa de muito conhecimento para iniciar, isso me remete a mim mesma, né? Quando eu comecei, que também tinha esse pensamento de que eu precisava de muito conhecimento, muito tempo de graduada, muito conhecimento e bagagem para eu poder começar a empreender ou a trabalhar mesmo como enfermeira. Mas eu trouxe aqui a nossa convidada, e aí eu trouxe aqui umas questões para a gente conversar, Emilene, porque eu acredito assim que o que eu passei, a dor que eu tive quando eu comecei a empreender, e você também, eu acredito que não foge muito da regra. Mas eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco qual foi, assim, a maior dificuldade sua quando você terminou sua faculdade para você começar a trabalhar na área de enfermagem. Dá o primeiro passo. Essa foi a coisa mais difícil? Sim, porque né? Eu tinha muito medo. Se não der certo, aí a gente Uhum. tira um dinheiro, e aí se não der certo. Mas a gente tem que parar de pensar que a gente tem que iniciar com um consultório montado. E não precisa disso, né? Eu iniciei fazendo acompanhamentos hospitalares, fazendo troca de sondas, né? Faz uma aplicação de um injetável. Então a gente começa no pequeno, de degrau por degrau, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para iniciar. Pega uma malinha,
coloca um soro, uma gaze, um sabonete de PHMB, né? Pega a placa, uma pomada de hidrogel e vai. Porque aos poucos é igual, grosseiramente falando, né? Não é de grão em grão que a galinha enche o papo. Uhum. Precisa Legal. dar o primeiro passo, tentar perder o medo. Vai com medo mesmo. Tem que ir com medo. Porque se a gente ficar e eu tô com medo, eu não vou, a gente não sai do lugar. Né? Eu É. lembro, eu tenho uma amiga, que é a Priscila, uma fonoaudióloga maravilhosa, que a gente tem parceria. E de vez em quando ela me indica, quando ela tem algum paciente que está precisando de cuidados com feridas, ela me indica. E aí ela falou assim, amiga, tu passa a sonda? Aí eu digo, passo. Aí eu, meu Deus do céu, eu só passei sonda na faculdade com um preceptor do lado. Uhum. E aí ela disse, é num bebê de 2 meses. Eu, meu pai amado, aonde foi que eu fui me enfiar? Mas eu sabia da técnica. Uhum. Isso mesmo. E tremendo por dentro, eu tava me tremendo, né? Cheguei, fiz o que tinha que fazer, me apresentei, né, para a mãe, orientei, fiz a troca. Ele tinha ido ao hospital, tinham colocado a sonda nele, mas ele estava agoniado. Ele não conseguia fazer alimentação, né? E aí eu fui fazer a troca. Uhum. Quando eu saí, que eu fiz o procedimento, né? Recebi pelo procedimento um valor que eu teria que trabalhar 12 horas no hospital. Recebi em menos de 40 minutos. Quando eu saí desse atendimento, Elisângela, eu chorei tanto, porque foi o meu primeiro passo para o empreendedorismo, né? Sem consultório, sem ponto comercial, sem nada. Mas Uhum. eu fui com meu material, com amor, com carinho, com respeito, né? Pelo procedimento, pelo paciente. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Né? De alegria, de nervoso, porque a gente não pode transparecer para o paciente, principalmente a mãe de um bebê, que a gente está nervoso, inseguro, né? Uhum. Legal. E o primeiro passo eu acho que é bem importante, a gente se despir do medo. É, eu sempre falo assim que nós temos a técnica. Se a gente detém do conhecimento da técnica, a prática, muitas coisas na faculdade a gente não conseguiu fazer nos estágios, né? Muitos procedimentos não deu tempo. Mas a gente tem a técnica, aliás, tem o conhecimento teórico, na prática você consegue desenvolver muito bem, sim. E isso em qualquer coisa que você for fazer, qualquer procedimento da enfermagem que for fazer, você tem o conhecimento científico, como que funciona essa técnica, você vai dar conta de fazer. A questão é a questão da segurança, né? O profissional é igual dirigir. Quando você vai sair fazer sua habilitação, você não tem que demonstrar o seu medo. Porque senão aquilo trava, você não consegue nem sair no carro. E a pessoa que está ali do lado, te acompanhando, ele está observando tudo. E assim são os pacientes, nossos pacientes. Né? A gente, por mais que tenha medo, insegurança, tenta manter a tranquilidade, né? Passar essa calma para o paciente, para o familiar principalmente. Eles não precisam saber que você está com medo ali. Importante é saber que você sabe fazer aquilo que você dá conta, né? Se não deu conta, pede ajuda, mas, claro, é uma responsabilidade. Mas não deixar mesmo transparecer esse medo, porque senão, se você não confia, como que a pessoa vai confiar, não é? E isso é muito importante em tudo que você vai fazer. Tá insegura? Toma primeiro a posição de si mesmo, para depois ir aí se apresentar para o paciente, né? E aí você
fez o que precisava fazer e fez muito bem, mas é aquela que você mesmo pontuou, é o medo, né? A insegurança. E você decidiu fazer aquilo. Por mais que você não tinha experiência ainda naquele procedimento, você se dispôs a fazer e primeiro quebrar o primeiro passo, dar o primeiro passo que quebrar esse bloqueio mesmo do medo. E é tão interessante a questão do medo, porque uma vez que você se coloca num risco muito grande, aparentemente, né? Num risco muito grande, que o seu cérebro fala assim, ei, tu não sabe fazer isso, não vai. Quando você se coloca num certo ponto desse, a nossa mente tende a falar assim, ó, oh, não vai. Por quê? Porque ela quer nos defender, quer nos proteger daquilo. E quando nós não fazemos aquilo, a próxima vez que você se colocar em uma situação onde vai ter medo, ele vai vir dobrado. E aí, uma hora ou outra, você vai ter que fazer. Então, quanto antes, melhor. Eu uso isso comigo, sempre que eu preciso tomar decisões difíceis, eu falo, eu posso fazer isso? O que isso vai causar na vida das pessoas? Eu consigo impactar alguém? Consigo. Então, Elisângela, para de ter medo e vai. Né? E aí eu falo, vai com medo mesmo, porque não é sobre o quanto eu estou com medo, é sobre o quanto eu vou impactar outras vidas, não é verdade? E para você, Milene, eu trouxe até uma outra questão aqui para a gente discutir, e eu acho bem interessante quando você fala na questão do medo, porque eu tenho certeza que tem muitos profissionais hoje da enfermagem que não empreendem por medo, por insegurança, por achar que não são capazes, que precisam de muitas pós-graduações para poder começar a empreender, que precisam do que mais? Precisam Na verdade, é verdade. Nós, profissionais da enfermagem, nós precisamos mesmo acreditar mais em nós mesmos. Nós não precisamos de mais pós e pós-graduações, porque nós já detemos do conhecimento. A gente só precisa dar o primeiro passo. E hoje tem muitos profissionais hoje que me perguntam, Elisângela, isso é muito difícil. Empreender não é para mim. Talvez para ti que começou grande. E aí, às vezes, a gente para assim, meu Deus, se eu olhar para Elisângela há 10 anos atrás, eu não me reconheceria hoje. E um dos piores erros, que eu não falo nem como profissional, como enfermeira, mas como ser humano, um dos piores erros que nós podemos cometer contra nós mesmos, contra a nossa própria identidade, é nos compararmos com outras pessoas. Olhar para um profissional que já está lá há 10, 15, 20 anos, atuando, fazendo o que ele faz, e a gente parar e querer se comparar com aquela pessoa. Isso é cruel consigo mesmo, porque aquela pessoa, ela teve um processo, ela passou por algo muito, por um processo de transformação. E aí, de repente, eu quero, chegar lá já do dia para a noite, né? É igual você chegar na academia, a gente chega lá com a barriguinha, aí vê aquelas mulheres todas saradas, e aí a gente quer, não, eu quero ser igual aquilo ali, e achar que aquilo vai acontecer em poucos dias. Não é bem assim. É um processo. E assim como tudo na vida da gente, tudo tem um processo. E a gente se respeitar, né, e viver e aproveitar no processo, isso é fundamental para a saúde emocional do profissional. Até Porque para senão a gente não se frustrar, né, Elisângela? sim, sim. Porque vem uma autocobrança e a gente não consegue nem aproveitar os momentos que a gente vive. Né? Tá sempre E se cobrando. sabe o que aconteceu esse ano? Uhum. Assim que a gente resolveu abrir, né, o consultório, foi bem difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Depois que eu abri o consultório, no primeiro ano, às vezes eu ficava 1 mês, 2, 3 meses sem atender nenhum paciente. Isso me frustrou um pouco, me deixou insegura, né?
Só que aqueles primeiros pacientes que eu tive foram me indicando. Então, é gradativo, a gente não precisa se desesperar, né? Aí, o cara, como é que eles vão vir fazer tratamento de feridas? Se tem a Elisângela, se tem a Raíri, nunca vão vir me procurar, porque elas estão aí, elas sabem mais de feridas do que eu. E aí, esse ano, eu lembrei disso quando eu já atendi vários pacientes de outras enfermeiras que já estão trabalhando, que já têm uma carreira, né? Já tem ali os clientes, a consolidação delas é bem bacana. Mas quando o paciente chega e fala, eu fazia tratamento com a fulana, né? E aí eu resolvi vir com você. Eu, assim, nem entro nessa questão de querer saber o porquê, mas eu refleti, que legal! Eu não vou mais me nivelar por baixo, porque cada um tem o seu jeitinho. A gente trabalha de forma diferente, cada um tem o seu jeito, né, de trabalhar, de atender o paciente, cada um tem seu carisma e eu tenho o meu. Uhum. Então, uma outra coisa que a gente realmente não deve fazer é se nivelar por baixo. Porque a gente está num processo. As Uhum. pessoas vão conhecer a gente, o nosso trabalho, à medida que o tempo vai passando, né? E aí, assim, cara, que legal. Que legal. A outra, desculpa, a outra colega é top. Ela entende muito de feridas, né? Mas se eles vieram comigo e eu consegui passar segurança para eles, né? Se o tratamento que eu disponibilizo para eles, né? Eles gostam. Cara, eu tô grande também, entendeu? Tu tocaste num ponto aí que é bem, que vale a pena a gente até conversar sobre isso, porque assim, é a questão do, quando a gente entra no mercado de trabalho, né, isso faz parte de quando a gente faz o levantamento, é avaliar a concorrência, o mercado, né? Tem toda uma questão por trás de um negócio. E quando a gente chega para avaliar a nossa concorrência, a gente fala o seguinte: é entender o que o nosso concorrente está entregando, que a gente pode fazer melhor. Né? Então, conhecer mesmo, nós temos que conhecer as pessoas que trabalham com feridas, o que eles utilizam, o que eles fazem, qual é o método deles, né? Para que a gente consiga ali oferecer algo a mais. E o oferecer algo a mais é o que vai tirar ali o uau do nosso paciente. Para quando ele falar assim, uau, essa enfermeira é top. Então, é a gente estudar mesmo o mercado e ver o que eu posso hoje, dentro das minhas possibilidades, trazer de diferencial. Às vezes, é um relacionamento que você faz diferente com o seu paciente, não sei, algo de diferente no seu atendimento para você se destacar dos demais. Porque, por mais que hoje temos concorrentes no mercado, ainda assim são poucos profissionais em relação à grande demanda. E o profissional que se destaca, seja no posicionamento, né, seja na estrutura de vendas, ele atrai cliente, não tem como. Só tenho que identificar quais são os canais que eu posso estar para atrair mais clientes, né? Não dá hoje para a gente viver um negócio, crescer um negócio só esperando na indicação do paciente. A gente precisa buscar as ferramentas para isso, né? E hoje nós temos várias ferramentas que nos auxiliam para crescer os nossos negócios. Por exemplo, para você aumentar o seu negócio, a gente precisa de parceiros, né? As parcerias, isso é algo que vem, não tem como trabalhar sozinho, a gente precisa de parceiros. Né? Eu trouxe uma outra perguntinha para você aqui.
E fala para mim então, Emilene, fala para nós aqui, como que foi para você chegar assim a ter o seu primeiro paciente com tratamento de feridas? Como foi para ti? Qual foi a experiência assim? O que que tu sentiu naquele momento? Medo. Eu senti. O medo é o nosso amigo de lado aqui. O primeiro paciente, Elisângela, assim, o primeiro paciente é primeiro em tudo, né? Primeiro em tudo. Por quê? Quando eu atendi meu primeiro paciente de feridas, a gente ainda não tem aquela experiência com a evolução da ferida, né? Sim, claro. Às vezes a ferida está de uma forma que a gente que não tem conhecimento, não vivenciou isso, a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou conseguindo, eu estou fazendo tudo errado. Inclusive, eu lembrei hoje, agorinha, nesse exato momento, de uma vez. Porque quem não sabe, gente, a Elisângela é graças a Elisângela que eu estou aqui hoje fazendo tratamento de feridas. É graças a essa querida aí, essa maravilhosa, né? Que me deu curso junto com a Raíri e que segurou na minha mão quando eu precisava, né? Então, meu primeiro paciente, eu fiquei muito feliz quando eu consegui fechar a ferida dele, mesmo com medo, sem saber se a evolução era aquela mesma, né? E um segundo paciente que eu tive, que não foi o primeiro nem o segundo, mas eu não tinha pego daquela proporção, uma ferida daquele tamanho, né? Onde eu te liguei quase chorando, e chorando mesmo. Ângela, pelo amor de Deus, como é que tá essa ferida? Olha como tá. Aí eu fui descrevendo o que é que eu estava fazendo com a ferida e você disse assim para mim, Milene, sua conduta está corretíssima. Não se preocupe, a evolução da ferida é essa mesmo, né? E hoje, assim, eu fico feliz porque os pacientes acabam virando amigos, né? Manda mensagem, eu fiz um bodó, vem tomar um cafezinho comigo, tem um bolo aqui. Legal. Então, a gente não tem que ter medo. O Pra medo você. atrapalha mais, o medo atrapalha muito. Então, assim, o meu primeiro paciente, eu consegui, graças a Deus, fechar a ferida dele, dei orientação com relação à medicação, porque ele fazia tudo errado, né? Por isso que ele estava com uma ferida Uhum. que precisava. Então, quando a gente consegue dar essa orientação, guiar o paciente, que às vezes ele está perdido, né? E muitas das vezes, pacientes que não têm tanta instrução. Aí que você tem mais carinho, mais respeito, mais paciência, né? Para dar aquela orientação de forma que ele consiga entender e consiga, de fato, seguir, né? As orientações. Eu, eu iniciei com tratamento de feridas em 2017. E eu lembro que na minha região, quando eu cheguei, na minha cidade, não conhecia ninguém que empreendia, que fazia o que eu fazia. E eu tive uma grande dificuldade de, de ter alguém para poder compartilhar as minhas dúvidas. Quando tinha um caso bem desafiador, eu precisava ir lá na estudar, buscar os livros. Eu tenho um livro ali dessa grossura, gente, de feridas. E fora os meus resumos, que eu praticamente escrevi um livro de casos de feridas, para eu poder estudar. E conseguir resolver os casos, mesmo sem ajuda. E hoje eu percebo que quando a gente está sozinha no processo, é muito mais difícil. Porque quando eu comecei a tratar pessoas com feridas, eu não tive essas ajudas. Quando eu comecei a empreender, eu não tive ajuda. Eu lembro que na época eu já estava empreendendo realmente e nem sabia que eu estava empreendendo. E eu falei assim, eu preciso de uma mentoria de um profissional
sei lá, que empreende, não necessariamente um profissional da saúde. Hoje, só um pouquinho, desculpa te interromper. Tranquilo. Eu acho importante que os colegas que estão querendo entrar nesse caminho de tratamento de feridas, ter alguém para guiar. Por que eu acho isso importante? Porque a gente não pode fazer do paciente da gente uma experiência. Uhum. O paciente da Verdade. gente é mais importante do que qualquer coisa. Ah, eu vou tentar esse curativo aqui, Uhum. se der certo eu continuo. Ele não é tua experiência. Isso é uma responsabilidade, Exatamente. porque se você fizer alguma coisa errada, a gente pode ajudar a piorar a situação do paciente e ele perder um membro. É Então, verdade. a gente precisa de orientação. A gente É que está verdade. começando, que não sabe a evolução de uma ferida, né? Então, Uhum. vamos ter um mentor. A É. gente precisa de um mentor. É verdade, eu falo isso por experiência própria, porque eu tive que aprender tudo muito sozinha, né? E não foi fácil. Quando hoje eu olho para uma ferida assim, eu consigo evoluir ela muito rápido, entender qual é o processo que ela está, o que ela está passando, o que ela precisa, o que ela está pedindo. Porque eu sempre falo, gente, a ferida ela fala com a gente, né? Ela fala de exatamente o que ela quer. E a gente entender isso, ter esse feeling, né? É um feeling realmente para entender o processo da ferida. E muitas vezes, quando a gente está começando, a gente não tem essa visão, né? É uma dimensão muito grande. Que não é só fazer um curativo, não é simplesmente trocar um curativo. É uma pessoa que está ali, que tem ali um problema, uma doença de base, e a gente precisa dar atenção para essa pessoa na sua integralidade. Então, não saber o que fazer, com certeza, muda todo o processo. E é mais fácil você perder um paciente do que conquistar ele. Né? E muitas vezes a gente não pode errar, gente. Não pode chegar com o paciente com ferida achando que sabe fazer. E aí, como a Emilene mesmo disse, em vez de ajudar o paciente, dificultar o processo de cicatrização desse paciente e levar uma amputação de um membro ou até, né, coisas mais graves. Então, é uma responsabilidade muito grande na área da enfermagem. Nós temos total autonomia para empreender com tratamento de feridas. Feridas, ela é uma competência da enfermagem, mas nós precisamos estar habilitadas para que a gente possa fornecer um atendimento de qualidade para o nosso paciente. Que com isso, o nosso negócio vai crescer sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que ter a base. Lembra que a Emiliane falou que no início, que quando ela foi passar a sonda, ela tinha técnica. Ela não tinha experiência, mas ela tinha técnica. E com a técnica ela fez o procedimento. E assim é com feridas. Você pode não ter ainda a experiência, né, a habilidade para tratar feridas porque você ainda não tratou. Mas se você tem da técnica, com certeza você vai realizar um bom procedimento. Não foge disso. Você precisa entender como que é o processo e aí você consegue sim realizar um bom procedimento. E aí eu lembro, Emilene, que eu fui buscar por profissionais para me ajudar a empreender. Na verdade, não era nem sobre feridas que eu queria saber, era sobre empreendedorismo. E eu achei na internet um enfermeiro da Bahia que empreendia na área da enfermagem, mas aqui no digital. Era no digital. E eu achei, uau, gente, que legal, olha só, enfermeiro no digital. Eu nem conseguia vislumbrar isso, né? Enfermeiro no digital. Ele vendia, ele fazia produtos digitais. Aí eu falei, caraca, que legal, gente, que coisa maravilhosa. E assim, nós nos tornamos amigos mesmo, fizemos várias coisas juntos, né? Vários trabalhos juntos, como profissionais. E eu achei aquilo ali foi o boom na minha mente. Eu falei, caraca, a enfermagem, ela não é só o que eu conseguia enxergar. Eu saí do CLT, fui para empreender e eu achava que era só isso ainda. Ainda tinha mais ainda em cima.
Aí eu, gente do céu, como que quando a gente se abre para as possibilidades, mais coisas boas acontecem, né? E o fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês, né, trazendo essa queridíssima aqui, a Emilene, para conversar com nós, com vocês, né, contando a história dela aqui, né, a história de superação, os medos, os desafios. E eu tenho certeza, enfermeiro, que você também passa por esses desafios. Se não seja por medo de empreender, é porque você está estagnada na profissão. Terminou a faculdade, você até hoje nunca conseguiu uma oportunidade de emprego, porque você não tem QI, não é? O QI da enfermagem, porque você não tem ali várias especialidades no seu currículo, não tem experiência, e aí você fica anos e anos esperando por uma experiência, o tempo passa e você se frustra. E aí vem outra coisa, muitos colegas enfermeiros buscando outras faculdades porque desistiram da enfermagem, se decepcionaram tanto e nunca tiveram nem mesmo a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Quantos e quantos não tem nessa situação? Né? Então, é olhar mesmo e entender assim, gente, a enfermagem, ela traz grandes possibilidades, assim como a enfermeira Emilene montou uma maletinha ali, foi realizar os primeiros atendimentos a domicílio, né? Começou ali a atrair os primeiros clientes com tratamento de feridas, dar o primeiro passo. Não saber o que fazer, de muitas vezes a gente vai se deparar nessa situação, mas tenham perto de você pessoas que fazem o que você quer fazer, porque você vai encurtar o caminho. Você vai errar menos. Porque se eu tivesse alguém lá quando eu comecei para me instruir aonde, o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, eu tenho certeza que eu não teria errado e teria demorado menos tempo para poder chegar, né, alcançar aquele objetivo que eu alcancei. Então, ter pessoas por perto, com certeza faz toda a diferença. Porque mesmo que longe, morando em outro lugar, eu e a Emilene estamos aqui, no celular, trocando ideias, né? Compartilhando situações e a gente se ajuda. E é isso. Né? É uma comunidade de enfermeiras que se apoiam e apoiam outros profissionais que querem entrar no mercado de trabalho para empreender na área da enfermagem. E aí nós estamos aqui para isso. É justamente esse o nosso intuito de estar aqui hoje, falando para você, enfermeiro. Se você assistir essa live depois e você entender que isso aqui, que falou com você, saiba que você pode sim começar a empreender, mesmo que você não tenha pós-graduação, não tenha muitos conhecimentos, nem muito tempo de formação. Você pode começar. Você só precisa se alinhar com pessoas a quem você admira o trabalho ou quem você acha que pode te ajudar, que essa pessoa ela vai pegar na sua mão e ela vai te levar onde você quer estar. Mas não ande sozinha. Não ande. E o interessante também, Elisângela, inclusive eu quero te agradecer, né, por ter pego na minha mão mesmo, né? Pegou na minha mão e me confiou pacientes teus, né? Emilene, eu vou precisar viajar, eu tenho esse paciente, atende para mim, por favor. Da gente ter parceria, inclusive, com os outros colegas que fazem tratamento de feridas, porque tem, tem cliente para todo mundo, tem muita gente com problema de feridas. Eu não vou dar conta de atender Porto Velho inteiro, então por que não compartilhar com um colega, né? Tem profissionais que se fecham igual ostra, com medo de você pegar o paciente dele, né? E fica com medo de coisa de besteira, né? Tem uma amiga que trabalha no hospital atualmente e ela tá num ambulatório. Uhum. Todo dia ela manda mensagem, amiga, pelo amor de Deus, o que é que eu faço aqui? E eu oriento, né? Eu ajudo ela dentro das minhas possibilidades. Amiga, essa ferida tá assim, assim, assim. Você pode usar a placa, a placa tal, né? E Uhum.
tem que parar com essa ideia de que a fulana vai roubar cliente que poderia ser meu. Gente, para com Uhum. isso. Para com isso, que tem cliente para todo mundo. É triste dizer isso, porque a gente trabalha com pessoas que estão precisando, mas infelizmente tem, né? Então a gente tem que se unir, né? A classe da enfermagem ela tem que se unir, a gente tem que parar de se olhar como pessoas que vão tirar cliente da gente, porque não é assim. Quando você Uhum. cativa o cliente, quando o cliente percebe, o paciente percebe que você sabe o que você está fazendo, que você dá segurança, passa segurança para o paciente, você não vai perder paciente para ninguém. O paciente Verdade. volta. Uhum. Obrigada, Verdade. amiga. Muito obrigada por todo o apoio. Olha, eu já tive vários pacientes que, quando o paciente chega para fechar um tratamento com você, ele já passou por vários profissionais. É ou não é? Já fez orçamento com vários profissionais. E, assim, muitas e muitas vezes, chegava paciente querendo saber, a primeira coisa que eles perguntam, quanto que é a sessão, né? Primeira coisa, quanto quer saber o preço. E ali, se nós não sabemos quebrar as objeções do nosso paciente, o que acontece? Ele vai buscar preço, porque ele não consegue enxergar ainda o valor que você vai oferecer para ele. E muitas vezes, os clientes chegavam para mim e falavam assim, doutora, o seu procedimento está mais caro, mas pelo jeito que você me recebeu, ainda assim eu vou tratar com você. E aí eu te pergunto, o que as pessoas estão buscando? Elas buscam preço ou valor? Né? Então é a gente olhar para isso, não olhar para o colega que está fazendo e realmente agregar o seu valor no mercado, porque as pessoas vão reconhecer isso e eles vão pagar pelo seu serviço. Qual é o profissional da enfermagem hoje? Aliás, qual é o profissional hoje que consegue ter autonomia e ganhar por hora? Até então era só médicos, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, todos esses profissionais, eles têm seus consultórios e conseguem cobrar pelos seus serviços. E por que a enfermagem acha uma barreira e coloca dificuldade para cobrar o seu atendimento, o seu procedimento? Então, nós precisamos primeiro desmistificar isso dentro da nossa mente. Depois, o cliente ele vai entender e vai pagar por isso. Deixa eu ver aqui. Oi, Tem uma... Marina. Marina, enfermeira, minha amiga parceira, enfermeira oncológica. Olha Tá, aí, seja bem-vinda, Marina. tá sempre comigo, assim, a gente é carne e unha. Quando a profissional é competente, a demanda é espontânea. É isso aí. É bem isso mesmo, viu? É bem isso. Não tem competidores, né? Existem pessoas qualificadas e preparadas. E uma vez que você se sente assim, as pessoas também sentem. Porque os nossos clientes, eles não são bobos. Eles sentem a sua insegurança. Ele sente se você está insegura, se você está ansiosa para vender também. Cara, essa pessoa só quer vender. É, Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso? Fulano só estava preocupado em vender, não estava preocupado comigo. Então, é a gente olhar para a pessoa. Olha para a pessoa, tira o foco do dinheiro, olha para a pessoa, que eu tenho certeza que o seu serviço vai impactar aquela vida, ele vai pagar o que você pede e ele vai voltar quando precisa e ainda vai indicar. eu Então, tô, eu tô com uma paciente que tá triste que o tratamento tá quase no final e tá pensando já. Eu falei assim, meu Deus, tomara que essa ansiedade dela não atrapalhe o processo de cicatrização. quando a enfermeira é boa, é assim. O paciente não quer nem ter alta, né? Porque a Mas, gente conversa, não é só tratar, como você está falando, não é só tratar a ferida, às vezes a pessoa quer conversar, quer desabafar. Às vezes sim, aquela situação que está acontecendo com ela está impactando na ferida e ninguém está percebendo. com certeza.
né? Com certeza. Oi, Lidiane, seja bem-vinda. Alex, deixa eu ver quem está aqui hoje conosco. Se vocês quiserem deixar a pergunta aqui, gente, aí a Milene vai responder. Nós vamos responder, né, Milene? Fica à vontade. Pode deixar suas perguntas. E o que a gente estava falando mesmo? Sobre agregar o valor, né? Uhum. Quando você agrega o valor realmente na vida do paciente, sem dúvida nenhuma, ele compra de você e ele ainda indica, né? Pelo fato do profissionalismo, né? Primeiramente, você saber realmente o que você está entregando para o seu paciente é algo de valor, vai transformar a vida dele, vai chegar, ele vai acreditar que realmente aquilo vai curar a ferida. E outra, olhar a pessoa por um todo, né? Eu sempre falo assim, que as feridas, elas falam mais do que a gente consegue enxergar. Quando eu desenvolvi, eu olhei para esse outro lado, né? Olhar a pessoa na sua integralidade, né? Olhar a área sistêmica da pessoa. Eu comecei a entender, porque muitas vezes as pessoas tratam feridas por anos e não cicatriza. E isso é muito interessante porque nem a pessoa mesmo sabe disso. Ela não sabe. Ela está ali fazendo tratamento, pagando por aquele tratamento, e ela não quer ficar boa da ferida, mas é inconsciente. E quando a gente traz essa consciência para essa pessoa, a ferida sara assim. Então, eu acho que já temos profissionais demais no mercado que está olhando somente para o dinheiro do paciente. Só quer fechar a conta do mês. Nós precisamos de profissionais que estão realmente interessados em não só ganhar o dinheiro, porque o dinheiro vai ser uma consequência, mas realmente impactar vidas. Porque, assim como quem faz enfermagem faz porque ama, gosta da profissão, quem cuida de feridas mais ainda. Não é, Milene? Não é É. fácil. As minhas filhas pegam meu celular e falam assim: mãe do céu, seu telefone só tem foto de ferida. Meu Deus do céu, eu não consigo nem ver. O meu celular só tem foto de ferida e dos meus cachorros. Aí eu te pergunto: se para as pessoas de fora é difícil ver, só de ver, imagina para quem carrega aquela ferida. Nossa. Por anos, né? Ferida de 10, 15, 20, 30 anos. E falar, e você se preparar para atuar nessa área, né? Entregar realmente resultados, cicatrizar essas feridas, isso não tem preço, gente. Porque muitos me perguntam, mas eles pagam, Elisângela, por isso? E aí eu te pergunto, quanto vale o teu pé? Quanto vale tua perna? Ah, não tem preço. Eu falei, pois é. Não tem preço para eles também, não. Eles pagam. Porque no momento que eles entenderem que você é a única pessoa que pode ajudar a sarar essa ferida, porque você detém o conhecimento técnico, científico, e você é capaz de fazer isso, se ele entender, ele paga o que você cobra. Porque ele entendeu que precisa de você. Agora, se o profissional está preocupado em somente vender e não entender a dor do cliente e oferecer, entregar para ele realmente o que ele precisa, ele vai embora e vai buscar outro profissional. Desse Né? jeito. E aí já chega de profissionais meia boca que estão aqui, que estão, né, só pelo lucro que tem. Porque empreender na área de feridas dá dinheiro. Muito mais do que num dia você pode ter lucros muito maiores do que de um mês de trabalho. Isso é possível. Hoje é possível. Quando eu coloco aqui os dados e eu faço as contas de um salário
Bora lá, o piso salarial da enfermagem. Pudesse fazer uma continha agora aqui, não tem como. Mas pudesse fazer aqui o piso salarial da enfermagem, dividir ele por 30 dias e depois por horas, você veria quanto que você está recebendo por hora. Por dia, se eu não me engano, eu fiz essas contas, por dia sai R$ 226 o dia trabalhado para o enfermeiro que trabalha no hospital e recebe o piso salarial. É isso. E você, enfermeira empreendedora? E Quanto ainda, e ainda tem o detalhe das cooperativas, né? E aí esse valor ainda diminui. que é exatamente, tem muitos, e assim, eu falo aqui, eu estou colocando como referência o piso, mas muitos profissionais hoje trabalham não têm o piso salarial. Tem Né? não. Muitas instituições ainda têm uma resistência em pagar o piso salarial para a enfermagem. Então, a enfermagem ali é a mercê do que eles quiserem pagar. Então, quando eu olho para o piso e falo assim, cara, esse piso da enfermagem, se a gente dividir por 30 dias, cada dia da enfermagem está sendo R$ 226 e num dia, e o enfermeiro empreendedor, ele ganha mais do que isso em uma hora de atendimento. É. Eu faço mais que o piso do enfermeiro, fazendo os meus horários, dormindo todas as noites, graças a Deus, que eu preciso dormir, não sei tirar plantão noturno, mas eu consigo fazer mais do que o piso, as vantagens. A gente faz mais do que o piso, a gente faz o nosso horário, a gente consegue almoçar, jantar, tomar café com a família, né? A gente tem qualidade de vida e a gente ainda consegue ajudar as pessoas a ter qualidade de vida, né? Verdade. É verdade, Milene. E quando eu ouço isso, isso me deixa o coração muito tranquilo, porque é isso que eu quero para a enfermagem, sabe? Aquilo que eu consegui alcançar hoje no empreendedorismo, na enfermagem, com tratamento de feridas, que é ter o meu próprio negócio, atender com a minha agenda, com meus horários, né? Ser bem paga por isso, conseguir estar em casa, tomar café, almoçar e jantar, isso não tem preço. E eu consegui isso, e eu vejo que tem muitas colegas que também merecem viver isso. Né? E eu acabo que tem um conflito muito grande, né? O fato de ter que vir aqui nas redes sociais, ter que me expor, mas não é sobre mim. Não é sobre a Elisângela que não quer fazer isso aqui. Porque esses dias eu estava até conversando com uma paciente minha, eu falei, tu sabe o que eu queria? O que eu quero na vida? Melhor, meu sonho, que eu mais quero, que eu queria realmente, era não saber tanto quanto eu sei, porque uma vez que você conhece a verdade, você não pode mais se omitir, não tem como voltar atrás, né? E queria morar lá na roça, pescar, sabe, deitar numa rede, balançar debaixo de uma árvore. É, é, é a vida que eu quero para mim, que eu queria para mim, sabe? E eu ter que me expor nas redes sociais porque eu preciso falar com outros colegas que quantas Elisanjas tem por aí hoje precisando, né, de mim, precisando da força da Emilene, do que você carrega. Isso tira a gente do zona de conforto e nos traz realmente para vir aqui impactar vidas. É igual a analogia da caverna. Conhece, né, a história da caverna? Eu acho que você já falou, Elisângela. Deve ser. Provavelmente sim, porque eu uso sempre essa analogia. Mas é a história da caverna mesmo, onde muitos saíram, conheceram lá fora como que é e não quiseram mais voltar. Eu te pergunto hoje, Emilene, eu lembro que logo no início tu falou assim, Elisângela, eu quero tirar plantão porque eu quero sentir como que é ter Na minha, essa experiência. na minha cabeça, eu preciso aprender, eu preciso ter experiência hospitalar, né?
Porque se eu não tiver experiência hospitalar, como é que eu vou conseguir achar um emprego, né? Uhum. Trabalhar na área hospitalar. E hoje eu vejo que eu não, assim, eu sei que tem pessoas importantes que é um trabalho Sim, necessário, né? Tem sim. pessoas É que digno, é necessário. digno, é necessário, é importante, a gente deve valorizar os Com colegas certeza. no hospital, né? Mas para minha comodidade, para minha família, o empreendedorismo é a solução. Eu não me vejo trabalhando como CLT, eu me vejo como eu estou agora, empreendendo. Né? Uhum. Não me vejo saindo, fechando o meu consultório e indo para o hospital, não. Legal. Quando fala assim, muita gente às vezes a família da gente, né? O que eles querem, quer que a gente fique tranquila, né? Quer nos poupar de muito sofrimento, de muito aperto, né? E quando a gente está começando a empreender, é desafiador, né? Como você mesmo mencionou, até você conseguir se estabelecer, né? Trazer ali o conhecimento que você adquiriu para poder, né, fazer esse negócio crescer. Muitas vezes nosso familiar vai lá, entra no concurso público ou vai achar um emprego no hospital, né? Mas aí é o que eu sempre falo, falei, gente, nós precisamos de profissionais nos hospitais, é fato. Nós precisamos do profissional lá para cuidar, né, para preservar da vida do paciente. Mas quando é que eu tenho que olhar para fora, Elisângela, e se é para mim empreender? É quando você não está mais satisfeito com a vida que está levando. Porque se para você está tudo bem, está tudo certo, né? E atuar dentro dos hospitais é necessário. Mas se você não está satisfeito com a carga horária, você não está se sentindo valorizado, né? Tanto pelos profissionais, né? Pela instituição. Se você acha que você pode muito mais e você está se doando pouco, se você acha que a carga horária está muito puxada, que não tem retorno financeiro, então isso aqui é para você. Porque se você estiver confortável, se tá bom para você, você tá feliz, tá tudo certo, fica onde você está que tá tudo certo. Agora, tá insatisfeita? Aqui fora tem outras possibilidades você vai poder sim alcançar. Você vai ter mais autonomia, você vai ter mais reconhecimento, né? Hoje temos profissionais médicos que encaminham pacientes para nós, não é verdade? Então isso Esse, é um reconhecimento. esses dias um médico encaminhou um paciente para mim que eu nem conheço, Mas é né? Eu nunca ouvi falar, olha, o doutor fulano indicou você. Você, gente, eu não conheço esse médico. Mas eu tenho vários médicos que a gente tem parceria, né? E Uhum. eles se conversam, né? Os médicos Sim. conversam. Outros, assim, deve ter sido algum colega que deve ter comentado a respeito, né? E aí eles encaminham sim. Quando eles veem resultado do teu trabalho, eles encaminham sim. É verdade. E não tem como a gente mensurar se você faz algo que você gosta, se você faz muito bem, não tem como mensurar a proporção que isso vai tomar, né? É uma vez que você viu, não tem mais como desver, né? Você não tem nem como mensurar, às vezes daqui a pouco vem paciente de você nem imagina de onde, mas é só do momento de você decidir se posicionar e ir com medo mesmo, né, Milene? E ir com medo mesmo. E dá muito certo, gente. Eu sou bem suspeita para falar, porque você sabe, né? Você me conhece há um bom tempo, que ah, as enfermeiras chegam para saber, Elisângela, olha, o que tu acha? Dá para me fazer isso? Primeiro de tudo, quando eu sempre fiz uma seleção, né? Eu sempre chamava as pessoas, as enfermeiras chegavam para mim querendo cuidar de feridas, né? Aprender a cuidar de pessoas com feridas. Eu faço uma seleção. Não é bem assim, né? Eu preciso entender realmente
o que que esse profissional busca? Esse profissional, ele está visando o quê? Porque é certo, é fato, que empreender na enfermagem com tratamento de feridas, isso dá lucro sim. Mas agora, se você está aqui visando somente o lucro, isso aqui não é para você. Né? E eu tenho uma missão. A minha missão é treinar você para ser referência no mercado, para você ter seus pacientes, ter seu próprio espaço, mas eu preciso também que nossos valores estejam alinhados. E não é Elisângela que vai treinar e está tudo certo. Né? Porque eu acredito sim que tem muitos profissionais da enfermagem hoje que têm muito amor, né? Querem empreender, querem ter seu próprio negócio, ter qualidade de vida, mais tempo com a família. E eu realmente é difícil eu lidar com pessoas que não têm esse nível de comprometimento. Mas Sim. isso é algo que eu decidi fazer, né? Que tem dado muito certo. Os profissionais que chegam para eu treinar são pessoas que realmente eles conseguem impactar vidas, porque primeiro é o fato de eu estar ali do lado, né, orientando sempre quando tiverem dúvidas do que fazer, como vender, como oferecer o seu serviço, como fechar o plano de tratamento, como cobrar. Isso tudo é muito importante para quem está começando, não é? É. E se você não quer isso para sua vida, você só visa o dinheiro, você não vai fazer o que precisa ser feito. Essa é a verdade. E deixar claro que vai aparecer pacientes que não têm condição nenhuma de fazer tratamento com você, porque para ele é impossível. Porque se ele fizer o tratamento, ele deixa de comer. E sabendo que você vai precisar, porque é humanitário, você vai acabar atendendo alguém, né? Sim, Sem esperar retorno, né? Porque quando a gente faz por amor, quando a gente faz pensando no próximo, o dinheiro vai para segundo plano. Quando você consegue verificar o resultado daquele tratamento e que o paciente está feliz, está saudável, né? Tá com a mente boa ali, não tem nada incomodando, você vai acabar atendendo, fazendo um atendimento social. Isso vai aparecer. E a gente, como enfermeiro, a gente sai da faculdade, os professores falam muito de atendimento humanizado. E quando você vai para o empreendedorismo, você não pode esquecer esse detalhe. Isso vai te acompanhar para o resto da vida, né? Da tua profissão. Então, o atendimento humanizado aí vai acontecer sempre, precisa acontecer sempre. na verdade eu acho mais assim, muito de princípios mesmo, né? Isso a gente vê em várias profissões, né? Tem em várias áreas, tem pessoas que precisam do serviço, mas não tem condição, não tem possibilidade, né, de pagar pelo tratamento. E aí a gente traz dois pontos para discutir sobre isso. Por exemplo, como negócio, né? Como negócio, eu não posso atrair só pacientes que precisam de cuidados que eu possa doar. Mas, se eu cresço a um ponto de poder fazer um trabalho voluntário, isso é excelente, porque o nosso conhecimento, muitas vezes a gente vai chegar em determinado momento que a gente vai precisar, sim, fazer ali por caridade, né, para ajudar a pessoa. E tá tudo certo, tá tudo certo. Quantas vezes eu atendi pessoas que eu não recebia por isso, nem do material, mas porque eu realmente, para mim, estava tranquila, né? Eu ficava tranquila em relação a isso, porque eu sabia do impacto que ia causar na vida daquela pessoa e também não iria me trazer prejuízos, né, naquele momento. Então, muitas vezes a gente vai lidar com situações assim, né? E deixa eu ver aqui, Milene.
alguma coisa assim que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Não, Elisângela, assim, eu tenho só um comentário para fazer a respeito de pacientes que chegam para mim. Tem vindo muito paciente com deiscência, por falta de orientação ou de orientação errada mesmo, né? Para lidar com o curativo do pós-cirúrgico, seja Uhum. ele. E eu quero dizer uma coisa: não usem álcool em feridas, pelo amor de Deus. Precisa de. É só É. esse detalhe aí mesmo. Na verdade, assim, a gente vê. É porque a gente não aprende a cuidar de feridas na faculdade, né, na sua complexidade. A gente aprende a fazer curativos, né? E aí depois eu saio da faculdade, nunca faço uma capacitação, nunca vou aprender, fazer um curso, uma mentoria sobre feridas, aí eu vou lá e vou cuidar de uma pessoa com ferida, porque nós aprendemos a fazer curativo, então tá tudo certo. Só que as coisas mudam constantemente, né? Vem outros métodos de fazer, outros tratamentos mais eficazes, aquele ali já está ultrapassado, não serve mais. Só que eu não me capacitei, eu não sei disso. E aí eu vou cuidar da ferida. Vou estar lá dentro do hospital ou na unidade de saúde e vou cuidar daquele paciente com ferida. Só que eu não me capacitei. E aí eu vou usar coisas que eu acho que faz bem, entendeu? Então, realmente, a falta de conhecimento no tratamento de feridas da grande maioria dos profissionais que estão ali na ponta, né, para atender os pacientes, isso é visível, é visível. E aí a gente vê de tudo enquanto. Como passar álcool na ferida, secar a ferida com secador, né, Milene? O paciente chegou, fez uma cirurgia plástica e foi orientada lá pela enfermeira, pela equipe, né, do cirurgião, que após ela tomar banho, ela pegar o secador e jogar em cima do curativo ali. Senhor, me segura, Senhor. Isso vem assim para a gente refletir o quanto falta de conhecimento a enfermagem, os profissionais estão, né, desatualizados realmente. Realmente. E aí, quando chega no consultório que a gente vê isso, meu Deus. E assim, E quando vem para o consultório que a gente vê isso, já vem com uma ferida infeccionada. sim, sim. Né? E Aí aí, o que fazer para não falar mal do profissional, porque isso é algo antiético, né? Falar mal do profissional, mas a gente alinhar o nosso cuidado, né? E, enfim, é o que a gente observa, né? Que falta de conhecimento, ela atrasa muito. Muitas vezes tem profissionais que não são capacitados para atuar naquela área, estão atuando e retendo o paciente ali com a ferida e fazendo com que esse caso evolua muito mais, ao ponto de quando ela dizer assim, não tem mais jeito, o paciente vai procurar ajuda especializada e realmente não tem mais jeito mesmo. E ali perde-se um membro, perde-se a vida e ele, muito, muito perde. há 15 dias, há 20 dias eu iniciei um atendimento numa paciente onde eles estavam fazendo curativo em casa, né? São dois idosos, ativos, né? Bem independentes. E a filha deles é médica no interior, entrou em contato comigo e ela já encaminhou a paciente dizendo o que era para eu fazer. A ferida chegou com queimadura de clorexidina por conta da Clorex. E quando ela chegou aqui, no primeiro contato, eu decidi, né? A minha conduta, doutora, vai ser. Eu acho que a conduta deve ser encaminhada por esse lado. Expliquei para ela, né? Fiz a avaliação da ferida e ela entendeu
e falou, pode fazer, você já fez a avaliação, pode seguir com a sua conduta, né? Achei legal, assim, da parte dela, porque ela foi humilde, né? Porque nem Uhum, todo colega é humilde a esse ponto, né? Não é para fazer o que eu tô pedindo, só coloca esse curativo aí para mim, tá bom. Ferida uhum. rapidinho. E era Mas e uma por ferida que, mas e por que que tu acha que ela acatou as tuas orientações? porque ela entendeu a necessidade da ferida que eu passei para ela, né? Porque tu conseguiu passar a segurança do conhecimento que tu detém. Porque senão ela ia te orientar do passo a passo como ela queria que tu fizesse. Mas quando ela sentiu que você